Pensei Cine ao vivo, direto de Los Angeles, e hoje a gente vai falar com o Rogério Trajano, que está em São Paulo. Fala, Rogério, tudo bem? Fala, Dani, tudo bem, cara? Prazer estar falando Rogério, contigo. Fazia um tempo que a gente não se encontrava, né? Que bom que foi por aqui. verdade. Rogério, diretor também, tem dirigido bastante coisa para a internet, né, Rogério? Tenho bastante coisa para internet. A gente começou também com alguma coisa em televisão, mas o nosso foco é a internet. Umas Mas você pegou uma produções mais publicidade locais. grande, que foi até que eu falei, pô, vou chamar o Roger para falar aqui no Pensacine, que foi um comercial de pão. Foi do Sindicato das Panificadoras de São Paulo. Foi um desafio legal que eu acho que veio por conta desse trabalho com a internet que a gente faz. E, enfim, acabou dando certo. Foi um convite que foi maior do que a gente estava acostumado. Foi um projeto razoavelmente grande, de um orçamento bom, mas que depois de muito sufoco acabou dando certo. Foi legal. A gente ficou Eu orgulhoso do vi, eu resultado fiquei final. com água na boca, meu. Um monte de pão de várias maneiras. Eu Então, tenho uma cara, versão aqui, posso dar um play? Segura aí. Deixa eu dar um pode dar play um nessa play. versão. Quem não gosta É de bom com pão, né? mortadela, com salsicha, com manteiga e requeijão. Pão é bom com chocolate, com tomate, queijo quente até salmão. Pão combina bem cedinho com café e um beijo de bom dia. Pão fresquinho pra você, pão quentinho saindo lá na padaria. Pão combina com amor, se tem pão a vida ganha mais sabor. Pão é tudo de bom. Uma campanha do Sampa Pão. Acesse sampapão.org.br e saiba mais. Pô, Roger, é aquele comercial, meu, que tem 30 segundos, mas você olha, tem trabalho pra caramba, meu. Quantos planos de pãozinho vocês fizeram aí, cara? Cara, muito, assim. Eu costumo dizer que esse filme foi uma coxa de retalhos. São muitos planos. E aí a gente filmou coisa beça, assim. Ele tem uma versão de 60 segundos que tem mais coisa ainda. E, enfim, dá pra fazer uns 2 filmes com esse tranquilamente. E como foi esse trabalho, principalmente com o DP, assim, de bolar esses planos? Porque tem até umas coisas em stop motion, o queijinho, o pãozinho vai montando, aí tem outro, aquele super plano de detalhe caprichado do pão em si, né? Que é um produto que, putz, tem que agradar os olhos, enfim. Como é que é esse trabalho com o fotógrafo aí, cara? Pra pegar o comercial inteiro, mas também pra pegar esses detalhes do pão e fazer o pão ficar bonito, esse tipo de coisa, né? O que aconteceu foi o seguinte: a gente estava com um orçamento fechado, as diárias todas planejadas, e aí veio um pedido da agência para que a gente também incluísse umas fotos still. Que no primeiro momento, isso nunca é aceito de uma forma muito boa, no sentido de dizer o seguinte: cara, vai ter mais trabalho num set que já vai ser caótico, né? E colocar mais um fotógrafo de estilo ali e tal. O que a gente fez? A gente tinha, por sorte, uma locação grande, e aí um fotógrafo de estilo ficou um pouco separado ali da gente, fazendo o trabalho que a gente tinha pedido. A gente tinha muito plano para fazer em 2 dias, foram 2 dias. E aí, no final das contas, acho que começamos a perceber que algumas cenas iam ter que cair. A gente fez um planejamento que era o seguinte: vamos filmar isso tudo. Se não der para filmar tudo, a gente tinha cenas que podiam cair sem grande prejuízo para o resultado final. E aí, quando a gente começou a perceber que iam cair algumas cenas que a gente gostava muito, a gente chegou com um fotógrafo de estilo e falou assim, era o Edu Girão, que é um amigo meu. Falei: Edu, cara, vamos fazer uma parceria. Tu vai começar a fotografar stop motion agora, porque a gente quer essas cenas dentro do filme, mas a gente não consegue filmar até o final das 2 diárias. E desse problemaço que apareceu, acabou sendo um resultado que a gente não esperava. Ficou animal, eu acho que são pedaços do filme muito relevantes. Dá uma quebrada na estética e fica bacana mesmo, né? Legal, né? Tá bom. Como foi esse roteiro, Roger? Quando ele chegou na sua mão, como é que você pensou? Pô, vou pensar nesse 1 zilhão de planos de pão aí. Cara, bom, pão é um negócio que eu gosto, cara, pra caramba. Deveria até comer menos. Então, quando chegou o roteiro, eu fiquei bem empolgado, mas mesmo assim, sair do zero, começar a pesquisar as coisas, é, tem lá um certo período de queimar a pestana. A gente teve basicamente um brief, um jingle, cara, muito bem escrito, a letra muito boa, a melodia também muito, muito boa. E aí a gente tinha que cobrir. Só que existia um acordo entre a gente e a agência para não ser muito literal. Então, pão com requeijão, mostrar toda hora o requeijão, pão com geleia e tal. No final, a gente acabou até cedendo um pouco nesse sentido, eu acho que até para agradar o cliente, enfim. Mas a gente pensou em muitos planos, no primeiro momento, correndo atrás de referência. Foi legal ver coisa boa, referências legais, comerciais gringos, brasileiros. Por sinal, os brasileiros
tem coisas excelentes como referência. E, obviamente, também veio coisa da cabeça, que a gente foi, enfim, anotando, fez um storyboard bacana, apresentou, cara, tudo tranquilo, e fomos em frente. Aí foi pra filmagem. Você falou que foram 2 dias de filmagem, é isso? Foram 2 dias de filmagem intensos. A gente tinha um compromisso com a equipe de não estourar a diária. Diária de 12 horas? De 12 horas. A gente tinha tirado o DRT, eu tirei meu DRT há pouco tempo, né? Finalmente tirei o DRT como diretor. E aí eu tinha acabado de vir de uma palestra lá no sindicato, falando da importância de você, cara, manter a diária, cara, deram uma lavagem cerebral que funcionou. Por 2 motivos. Um, porque a gente quer trabalhar de um jeito que não tire, cara, a pele de ninguém, que eu acho que isso é meio ultrapassado, sabe? As pessoas têm que ter tempo de viver, sim, cara. Claro. E segundo, porque isso é cobrado, né? Você tem um impacto no orçamento. Se você começa a estourar a hora, tem que pagar hora extra. Não vale a pena, cara. Não vale a pena, né? Não vale. O rendimento cai muito, não vale a pena, cara. É aquela matemática burra. Só se for uma coisa realmente, vou perder minha locação, é o último dia, meu ator vai voar pro Rio amanhã cedo e realmente eu tenho que ficar um pouco mais porque aconteceu um problema técnico, fora do nosso controle total. Aí sim, aí você põe a mão no bolso, paga. Mas é só para essas emergências mesmo, cara, porque não vale a pena mesmo. E tem um outro detalhe também. Eu acho que... Bom, eu não faço cinema, infelizmente ainda não, mas faço publicidade. Você faz seus curtas que eu sei, rapaz. Também, faço uns curtas. Tá sem tempo, né? Tá sem tempo pra fazer seus filmes. Mas o que eu percebo é o seguinte, o pessoal da publicidade é muito criticado por essa falta de... Como é que eu posso dizer? Não sei se é de cuidado, não é a palavra, mas assim, as diárias de publicidade são famosas por estourarem prazo e ver aquela maluquice de fazer, cara, sei lá, 20 horas, sei lá quantas... E aí o pessoal do cinema parece que respeita um pouco mais isso, né? Pelo menos é mais organizado. Então eu quero trazer um pouco dessa percepção para a publicidade também. Que, cara, não precisa, bicho. Tem horas que eu acho que quando tu quer aquela perfeição, daquele plano, da geleia caindo daquele jeito, só tu vai perceber, na hora que passar para as pessoas, esse exagero que fez tu perder 2 horas num plano que dava para fazer em meia, cara, foi só para satisfazer um lado mais... Não sei nem como dizer isso, mas... Não, é verdade. E muitas vezes, cara, se você estoura schedule, cronograma e orçamento, né, cara? O erro foi seu, sabe? O erro da produção, de medir errado, de gerenciar errado, de acreditar ter expectativas erradas, ou mesmo acreditar que a equipe poderia ter um certo resultado, né, com menos pessoas ou com menos horas, né? Enfim, então a real é, como produtor, você tem que admitir isso e fazer com que nos próximos nada disso aconteça, né? A real é essa. Mas e aí, nesses 2 dias de filmagem, como é que foi separar esses... O que você filmou na parte da manhã, o que você filmou no primeiro dia, o que você filmou no segundo dia? Como é que foi o arquitetar desse cronograma aí? Olha, a gente tinha uma questão técnica que, como eram algumas locações, era uma casa grande, que tinha um jardim, então a parte do piquenique a gente fez no jardim da casa e parece um parque. A gente tinha uma cena que tinha que ser, enfim, noturna, apesar da gente ter feito de dia, cobriu lá, enfim, mas a gente tinha uma questão técnica que deixava a gente, por exemplo, olha, a cena do café da manhã seria legal se fosse de manhã, e assim por diante. Então a gente respeitou um pouco os horários das luzes. Mas eu acho que a parte mais significativa em termos de planejamento de filmagem é que, como a gente tinha 9 atores, 9 atores, a gente concentrou todos eles numa única diária, porque custo com transporte, com alimentação, com tudo que envolve uma equipe grande, a gente tinha 40 pessoas no set. Então, a hora que você concentra os atores numa única diária, na segunda diária tem quase metade das pessoas. Porque não precisa mais de figurino, não precisa mais, enfim, tem uma série de profissionais que estão ali, né, o maquiador, que estão em volta dos atores, que a gente consegue, enfim, diminuir. É menos luz, a gente consegue tirar um pouco da galera de maquinária, um pouco da galera de elétrica. Então foi uma maneira da gente deixar esse orçamento domado, digamos assim. Concentrar tudo numa diária, e a outra foi só mesmo produto, alimento, enfim.
Pô, boa ideia, deu até pra economizar. E pra dirigir esses atores? Como é que é dirigir esses atores? Que o cara entra, tem 3 segundos na tela e prova o pão. Cara, olha, a gente tinha um orçamento que ele, apesar de não ser um orçamento baixo, ele se mostrou baixo para o tamanho que o filme ficou. E a gente, em algum momento, decidiu que valia a pena gastar esse orçamento com bons profissionais, enfim, com gente muito competente, que facilitaria o trabalho de todo mundo, inclusive de direção. E aí os atores que a gente chamou 9, imagina, não é pouca gente. A gente chamou bons atores, mas também atores amigos. Então, alguns deles eu tinha trabalhado, já conhecia. Cara, foi muito fácil, Foi bem uma tranquilo. delícia, assim. Bem tranquilo. As pessoas foram muito generosas, de modo geral. Acho que foi um set Eu não sei. respeitoso. Eu acho, vê se você concorda comigo. Publicidade, pra mim, é muito mais tirar do ator, reduzir a performance, porque assim, o cara vai provar o pedaço de pão e na cabeça do ator, de repente, ele tem que. Né, o melhor pão, parece que o cara tá comendo, né, o melhor pão do mundo. E na verdade, não, calma, tudo bem, é um comercial de margarina, tudo, mas também não é aquela coisa super over the top, né? Que o cara. Não é meio isso, tem que reduzir verdade. eles. Olha, honestamente falando, os atores que estavam ali, praticamente todos já eram bem experientes em publicidade. A gente já fez Boticário, já fez Volkswagen e tal, um monte de coisa. Então, sendo muito honesto, cara, as pessoas trabalham, cara, muito sozinhas. Tem que fazer pequenos ajustes, explicar o que tu quer da cena, mas foi uma equipe muito redonda, cara. Todo mundo era muito competente naquilo que estava se propondo a fazer. Todo mundo, todas as áreas do... Então foi uma reunião feliz, eu acho. Então o que eu precisei fazer foram pequenos ajustes. E a edição desse material, como é que foi? Foi tranquila? Chegou toda essa centena de pães aí, vários pães, eu vi que tem vários pães diferentes, eu fiquei, deu água na boca aí. Como foi editar esse material? Chegou muito material? Como é que foi? Cara, a gente fez bastante material. A edição não foi uma edição difícil, a gente teve uma recusa, enfim, de 2 cenas no final, enfim, que acho que foram contornadas bem. Uma delas foi uma bandeja dentro de uma panificadora que a gente foi filmar, que ela parecia com um arranhado, que aí foi uma questão de retoque ali, a gente fez uma máscara que resolveu. E outra era um traveling de vários pães. Só que acontece, o pão francês, pra gente que não conhece, que não está acostumado, que não é profissional dessa área da panificação, o francês tem a mesma cara, eles são todos, enfim, bonitos e tal. Pro cliente que encomendou o comercial, o pão, depois de 1 hora de feito, ele já tem um outro aspecto, ele já tá feio. E aí, apesar da gente... Cara, foi uma loucura. A gente deixou um motorista exclusivo para pegar pão na Vila Olímpia, que é uma padaria super, enfim, conceituada lá, faz uns pães lindos. O cara pegava o pão, saía do forno, saía correndo, ia para Cotia, atravessava a cidade, saía de São Paulo para chegar com o pão super fresco. E quando o pão chegava lá, tava todo mundo esperando. O cara vinha ligando, olha, tô chegando aí e tal. Cara, era estrela, bicho. Era estrela do filme. Foi uma loucura. Mas mesmo assim, houve uma cena que eles acharam que o pão já estava um pouco caído, que eles teve que substituir. De um modo geral, o resto, cara, a edição foi fácil. Foi fácil. Tem que fazer correção de cor especial pro pãozinho ali, pra revitalizar os pãezinhos? Cara, o rachado dele é diferente. É uma loucura, cara. Até só na prática você aprende isso. Mas alguém já tinha te falado isso? Ou foi no primeiro dia que vocês já sentiram que isso não tá funcionando? O pão tá murchando. Não, a gente teve uma reunião de briefing que ela foi elucidativa. Para ter uma ideia, a gente fez um PowerPoint com muitos tipos de pão. Aí mostrava para o cliente, tal, esse aqui é um pão bonito. Beleza, esse aqui mais ou menos. E a gente começou a formar o nosso conceito estético sobre pão, ou reformar esse conceito estético que a gente até achava que tinha, a partir desses vários slides. Porque foi uma maneira que eu achei muito bem pensada da gente se resguardar. Falei, cara, a gente não pode errar, porque imagina, filmar tudo isso aqui e descobrir que os pães estavam feios, porque a gente não sabia exatamente quais eram os pães bonitos, ia ser uma loucura. Então esse slide foi ótimo. A gente marcou, isso aqui tá valendo, isso aqui não tá, se tá valendo, não tá. Então a gente chegou lá mais ou menos sabendo o que eles queriam.
apesar de E ter ninguém errado conhece nesse o caso. produto como o próprio cliente, né, velho? Então, os caras, Cara, é o que você é falou, verdade. eles vivem de pão, né, meu? 24 horas pensando no pão, Tipo, promovendo pão, enfim. E foi uma iniciativa sua que, meu, com certeza vale muito a pena. Você vai lá, troca essa informação com eles estão dispostos, né? Na pré-produção, eles às vezes nem sabem que eles precisam te avisar dessas coisas, né? Então a gente tem que mesmo que exato. ficar esperto e deixar esse diálogo aberto para saber, né, essas pegadinhas. Teve alguma outra pegadinha, algum outro problema que aconteceu durante a filmagem? É, Como foi o craft? Cara, Esses pães todos aí a equipe comeu, né? cara, comeu, bicho. E aí a gente teve pão, cara, num número muito maior do que precisava, né, pra gente se resguardar. E sobrou muito. E eu lembro, assim, que as pessoas levaram bastante pão para casa e ainda sobrou. E aí nosso contra-regra falou assim, cara, eu moro perto de um lugar onde vai ter muita gente que vai ficar feliz com esses pães. Eu posso ir distribuindo na rua. Que Falei, cara, por legal. favor, faça isso. Dê um destino digno para esse trabalho. Aí ele levou lá e fez a festa. Foi bem bacana. Sabe que pão congela, né? Tô falando por Cara, eu vou experiência te própria. contar. Só tem uma padaria aqui que faz um pão francês, tipo do Brasil, né? Então quando eu vou lá, já compro um monte, já põe no freezer aqui. Cara, eu vou te falar que se eu morasse fora do Brasil, eu senti falta de pão, cara. Pão francês, porque E eu o pão sou francês é o viciado melhor, nisso. velho. É, aqui o Viciado, viciado. pão é muito doce aqui. Que mais? Teve algum outro Tá. abacaxi, Roger? Nani, foi recheado de abacaxi, cara, assim, tem... De pães e abacaxi. A gente teve que... Bom, o que que aconteceu? A gente fez um monstro pro cliente, né? E eles adoraram o monstro. Cara, esse é o espírito. E aí, a gente, por ter feito um monstro de cenas, de imagens diferentes, obviamente os atores, eles não se repetiam, né? Era um monstro. E aí o cliente gostou dessa versatilidade de ter muitos atores. A gente teve que falar que o orçamento não contemplava tantos atores assim. No nosso monstro, tinham, eu acho que quase 30 atores. Imagina. E aí falou assim, não dá, né? A gente não pode ter 30 atores. Não... E a gente ia gastar todo o orçamento do filme Mas, pagando ó, ator e não ia dar. eu posso estar errado, mas, meu, na tela, o jeito que vocês brincaram com a montagem e tal, aqui e ali, e mãozinha daqui, mãozinha dali, a sensação que dá é que tem muito mais do que 9 atores, que nem você falou aí. A gente pegava, por exemplo, um plano que nem era o meu preferido, mas pegar uma atriz que já foi usada em outra cena, colocar de costas, em vez de deixar um meio 3/4 de costas, deixar totalmente de costas, aí não tinha como saber quem era. Então, foram artifícios que a gente usou para parecer que tinha mais gente do que tinha de fato, sabe? Mais variedade de pessoas. Ou Ah, foi então, uma boa enfim, saída. a gente fez bastante disso. Por exemplo, a cena da cortina, que o Pedro vai levar o pão para a Magda na cama, inicialmente ele tinha que aparecer, interagir com ela e tal, não deu certo. A gente colocou ele num contraluz, ele fica numa parte mais escura, mas dá para ver a silhueta, ele tá lá, tá funcionando. Então a gente teve que ser criativo nesse aspecto, criar um monte de solução para... Foi um desafio bom, E você cara. falou que que você conseguiu jogar, vocês conseguiram jogar tudo numa locação só, é isso? Só, cara, a gente achou uma locação é, que ela até bem, ela tinha um problema essa locação. Ela é uma casa muito com um padrão alto, um padrão, enfim, quem mora ali aparentemente tem um padrão de vida mais alto. E aí, como o pão é um produto que atende de todas as classes, da A até a classe E, D, enfim, a gente não podia fazer os consumidores não se identificarem ali. Então a gente teve que baixar a bola da casa, digamos assim. Enfim, então a gente, Então a gente procurou sempre... a direção de Pode arte falar. teve que desconstruir a casa, é isso? Em alguns momentos? Teve. A gente teve que achar muitos ângulos da casa que não eram os melhores ângulos. Ela tinha parede de vidro, cara, era uma loucura, assim. Tipo, não dava para uma família classe C, B estar naquela casa. Então a gente teve que baixar um pouco. Mas a grande vantagem dela, apesar desse trabalho extra da direção de arte, é que ela tinha muitos cômodos, sala de tudo quanto é tipo, cara, quarto, tem esse jardim gigantesco que parece um parque. Então a gente conseguiu, numa única locação, resolver tudo que a gente precisava. Fez piquenique, enfim, deu tudo certo.
Ajudou Foi uma bastante, né? aventura, Porque, cara. você tá todo mundo Muito. lá e. E tinha estrutura pra equipe também, banheiro, estacionamento, essas coisas todas estavam tranquilas? Tinha, o estacionamento dava na frente da casa. Aí em Cotia, e é uma rua que não é muito movimentada, então quem precisou deixou o carro lá, mas a gente teve transporte, né, saindo da produtora para lá, então pouca gente precisou ir de carro, de fato. A van levava, enfim, E carro teve de alguma padaria câmera. que vocês filmaram também? Teve, cara, a gente teve que filmar uma padaria na Vila Mariana, a gente fez, na verdade, então, corrigindo, foram 2 diárias, mas no outro dia de manhã cedo, a gente levou uma equipe hiper reduzida para fazer só as padarias, só a cena do pão saindo do forno, enfim. Aí a gente pegou com o cliente uma padaria que eles recomendavam, que era uma padaria boa, e a gente foi para lá, atrapalhamos o padeiro, mas enfim, Isso que eu ia foi. falar, chegou a parar a padaria pra vocês ou não? Não podia, cara, parar, porque, para ter uma ideia, o pouco que a gente atrasou eles, subiu o gerente lá na parte da padaria, que era o segundo andar, na panificação mesmo, no forno, e falou: gente, tem uma fila lá embaixo reclamando. Tipo, vocês estão causando no bairro, né? Cara, imagina. Tu não imagina uma Quantos pessoa pães com eles vontade fazem de por tomar dia lá? quantos pães? Cara, eu acho que Milhares, eles né, devem velho? fazer, cara, sei lá, umas 30 fornadas, eu não faço ideia. Você deve ter 2.000 Essas pães por dia, não padaria sei. grande vai que vai, né, velho? Imagina o cara querendo ir trabalhar de manhã cedo, passou para tomar um café da manhã lá e o pão não tá saindo porque a equipe da produtora da Macaco Veneno tá atormentando. A galera Padaria sem apavorou. pão, é. Esse pessoal de cinema, É, né, meu? Para a rua, para a padaria. Tá sacanagem. cara, a gente tá mexendo com uma paixão nacional, né, cara? Não é E só a cerveja, repercussão, não. Roger? O pão tá ali. E a repercussão? Eu vi na internet só. Mas passou onde passou? Como é que foi? Cara, passou em canal aberto, na Globo, na Bandeirante, no SBT, na Record. Eu acho que YouTube também, né? Passou, tava em redes sociais de modo geral, tava bem forte. Eu acho que eles estão fazendo essa campanha, a agência tá pensando em flights, né? Tipo, o primeiro foi agora, acabou de passar o primeiro, mas daqui a um mês entra no ar de novo. Eles compraram mídias assim, em pacotes separados. Enfim, foi a Tem estratégia que eles bastante usaram. mídia, então. Tem bastante mídia, cara. Foi um filme que enfim, foi legal pra gente porque a gente é conhecido como uma produtora de internet. De repente, a gente virar uma produtora de fazer o primeiro filme de TV. A gente cuida muito mal das nossas redes sociais como produtora, tá? Muito mal mesmo, preciso admitir isso. Mas tu vai acompanhando que o número de views, cara, estourou, assim, aumentou muito depois que esse filme saiu, foi pro ar, que saiu em periódicos de propaganda, a repercussão do filme e tal, foi legal. Então, acabou vindo pra gente uma visibilidade que a gente não estava nem acostumado. Eu não sei se vai virar trabalho necessariamente, mas enfim. Curioso. Eu não sei, viu, Roger? A sensação que eu tenho, e até conversando com muita gente, cara, hoje eu sinto que a internet, entre aspas, né, tem uma certa demanda criativa maior do que a TV, cara, sabe? Com essas várias formas de interação com o produto e com os vídeos e as fotos, eu acho que hoje você pode criar muito mais, ser muito mais criativo, pirar muito, muito mais do que você, né? Na TV fica aquela coisa quadrada de sempre. Você não consegue fugir dessa regra, né? Agora, o trabalho que vocês fazem pra internet, enfim, possibilita criar umas coisas bem diferentes, bem fora do padrão, né? Bem legais, cara. E sabe por que eu vejo dessa diferença, Nani? Porque é o seguinte, na televisão, inevitavelmente tu tá falando com um grande público. Então tu precisa ter uma mensagem unificada e que, enfim, seja muito engessada por isso mesmo. Na internet tu consegue trabalhar com muitos nichos, né? Eu posso vender, por exemplo, sei lá, pão, mas eu posso ter um filme, hipoteticamente, só para gente jovem, um outro só para as pessoas mais velhas, um outro só para, sei lá, classe A e assim por diante. Então, por serem produções mais baratas e a internet ter uma agilidade, eu não preciso ter necessariamente uma campanha anual. Eu posso ter uma série de pequenas campanhas falando com várias camadas do meu público, digamos assim. Eu acho que é uma vantagem da internet em relação à televisão, por exemplo. Eu acho até que exige mais do diretor, você não acha não, cara? Hoje, assim. Cara, eu acho que ela exige, principalmente porque
Penso eu, tá? Eu tô tentando aqui no freestyle. Sim, sim. Um diretor de internet, ele, como tem muito mais trabalho, no sentido de mais volume, tem muito mais, por serem menores também, tem mais coisa acontecendo, esse cara não pode ser um cara só de, penso eu, né? Um cara só, eu só faço filmar alimento, eu só faço filmar beauty, eu só faço não sei o que, não sei o que. Esse cara tá lascado. Tipo, ele tem que saber um pouco de tudo, ele tem que se virar, tem que procurar ter esse arsenal criativo, porque vai ter projetinho de tudo. Projetinho, tá? Não estou jogando para baixo, não. Eu estou dizendo que em relação Sim, à sim, de televisão, que tamanho, é o maior, exatamente. Então esse cara tem que ser mais versátil. Eu penso que sim, penso que sim. E a E é própria legal compreensão isso, das cara. novas mídias, cara, ela exige que a gente crie de uma forma diferente e esses novos públicos, né, cara? A internet possibilita, é o que você falou, trabalhar com nichos que uma coisa que funciona ali não funciona aqui, sabe? Uma solução criativa aqui não funciona ali, uma opção estética aqui não vai funcionar ali, sabe? É tão aberto a internet e ao mesmo tempo esses nichos, né, que fazem com que a gente tenha que saber mais das coisas. Eu sinto isso, eu sinto uma certa avalanche de coisa que tem que ficar antenado, ficar acompanhando, mesmo que não seja aquele trabalho que você está fazendo agora, mas o próximo ou o seguinte pode vir bater nessa tecla e você tem que saber, meu, como é que manjar de Instagram, Cara, de Facebook, de YouTube, é muita cara, tem, coisa, né, velho? precisa. Precisa, eu acho que não dá para estacionar, a verdade é essa. Porque tem muita coisa acontecendo o tempo todo, cara. Se tu, o que eu falei, se tu for um cara que só faço filmar carro, cara, tu tá lascado. Tipo, daqui a pouco já tem uma maneira de pensar o que é filmar para esse público que tu já te perdeu. Acho que, enfim, não sei. Eu acho Até a que própria. né, São muitas coisas, né, cara? Até a velocidade da internet e a coisa da. Até filmar de pé, né, cara? Eu peguei dois trabalhos que eu tive que filmar de pé, cara, porque era pro Instagram. Como assim, velho? Você tem que repensar tudo que é que é enquadramento, o formato ritmo, nove sabe? por Tudo muda. 16, né? É É verdade, maluco, cara. velho. Te exige ficar se Cara, mexendo, né? Acho que isso é bom na internet mesmo. Cara, e é bom ter uma fita crepe ali no vídeo assist já programando esse formato, né? Tem gente Esse que filma corte. 2 vezes. Cara, mas é bom ter uma fitinha crepe ali que já começa a imaginar o enquadramento, como é que vai funcionar. Os clientes pedem isso hoje, pedem os dois formatos, é verdade. Pô, É Roger, já verdade. estouramos o nosso tempo aqui. Só, Caramba, meu, eu cara, queria. Passa voando aqui. Queria agradecer muito aí, voando, cara, né? pelo seu tempo, pela disponibilidade de abrir um trabalho desse e abrir a cortina, assim, e falar sobre e desmistificar, né? Enfim, essa coisa do real mesmo, sem glamour, essa coisa de quem produz mesmo, de quem faz. Cara, Muito obrigado. exatamente, cara. Cara, eu acho que pensar nisso, pensando no glamour, me parece um equívoco, assim. Tu tem que estar lá porque é legal, tu gosta, é uma maneira de se comunicar, é uma maneira de trabalhar que é dinâmica. Eu acho que o que deve interessar são outras coisas, de fato. O glamour, cara, não tem nenhum. É ralação pra caramba, pra caramba. Mas, Valeu, meu velho. cara, Muito achei obrigado aí pelo demais seu falar tempo. contigo, cara. Obrigado também pelo convite, eu me senti honrado isso. O É Nani, sempre pra um quem não sabe, prazer. foi meu professor, cara, professor, e fez uma diferença gigante na minha percepção do cinema, gigante. Eu sempre cito alguns exemplos teus, então obrigado pelo convite de verdade, cara, valeu mesmo. Ah, que legal. Obrigado pelas palavras aí. E tendo mais coisa aí, volta aí. Vamos falar mais, vamos bater mais papo. Tá bom, Tá vamos bom? sim, cara, tem muita coisinha legal acontecendo que a gente vai dividir com vocês. Valeu, meu velho. Abração. Tchau, tchau. Cara, Nani, obrigado, valeu, até mais.